Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moreira Santos e nesse vídeo vamos responder algumas questões sobre a área de polígonos. A questão diz o seguinte: calcule a área das figuras a seguir. Temos aqui a figura A e para a gente calcular a área dessa figura, podemos dividir essa figura em duas partes. Ao dividir aqui em duas partes, temos aqui a figura 1 e aqui a figura 2. Vamos responder aqui a área desta figura 1. A área da figura 1 é igual. Temos um quadrado ao lado elevado ao quadrado. A área é igual, o lado mede 80 centímetros, então é igual 80 ao quadrado. A área é igual a 80 ao quadrado é igual a 6.400 unidade de medida, centímetros ao quadrado. Essa aqui foi a área do quadrado. Agora vamos calcular a parte 2 da figura, que trata-se de um retângulo. Mas antes eu preciso saber qual é o lado dessa figura aqui, ó, que começa aqui e termina aqui. Veja que daqui até aqui mede 80 centímetros. E o todo aqui 140. Então, para me encontrar aqui o valor desse lado, basta eu colocar assim, ó, 140 menos 80. 140 menos 80 é igual a 60. Então, esse lado mede 60 centímetros. Dessa forma, temos que a área do retângulo é igual a base vezes a altura. A área do retângulo é igual a base mede 60 vezes a altura 30. A área é igual a 60 vezes 30, 1.800 centímetros ao quadrado. A área total, basta somar aqui, ó, 6.400 mais 1.800. O resultado é igual a 8.200 centímetros ao quadrado. No item B, temos um triângulo, e para calcular a área de triângulo, o que a gente faz? Multiplica a base pela altura e divide o resultado por 2. A área é igual. Temos aqui que a base é de 9, vezes a altura 4, resultado dividido por 2. A área é igual. 9 vezes 4, 36. 36 dividido por 2, resposta 18 centímetros ao quadrado. No item C também temos um triângulo e temos os valores dos três lados do triângulo. Não temos aqui a altura do triângulo. Então, para responder uma questão como essa, precisamos utilizar a fórmula de Héron. Primeiro, a gente calculou o semiperímetro, que é calculado somando os lados do triângulo, lado A, lado B, lado C, e divide o resultado por 2. Então, vamos lá. 7 mais 9 mais 8. A ordem aqui não importa. Divide o resultado por 2. 7 mais 9 mais 8 é igual a 24. 24 dividido por 2 é igual a 12. Então, o semiperímetro é 12. Vamos utilizar agora a fórmula de Héron, que é raiz quadrada do semiperímetro, que no caso aqui vale 12. Agora vamos pegar o semiperímetro de novo, que é 12, menos um lado, que no caso aqui temos o 7. A ordem aqui não importa. De novo, semiperímetro, que é 12, menos o outro lado, 9. E por fim, semiperímetro, que é 12, menos o outro lado, que é 8. Temos que a área do triângulo é igual a raiz quadrada 12 vezes 12 menos 7 é igual a 5. Vezes 12 menos 9 é igual a 3. Vezes 12 menos 8 é igual a 4. É importante lembrar que 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Então, fica assim, ó, 4 vezes 3, vezes 5, vezes 3,
vezes 4. O que a gente pode fazer agora? Tudo que aparecer duas vezes aqui dentro da raiz quadrada, a gente coloca fora da raiz. O 4 aparece duas vezes, coloco fora da raiz. 4 vezes. O 3 também aparece duas vezes, coloco ele fora da raiz. 3. E o 5 aparece apenas uma vez, então coloco ele dentro da raiz. 4 vezes 3, 12 raiz de 5. Unidade de medida é centímetros ao quadrado. No item D, temos uma figura que será necessário ser dividida em duas partes para que a gente possa encontrar a área. Temos aqui a parte 1, que é um triângulo, e a parte 2, um trapézio. Vamos calcular a área dessa figura, inicialmente calculando a área dessa parte 1. Triângulo é base vezes altura, resultado dividido por 2. Então, a área da parte 1 é justamente a base, que mede 40, vezes a altura, 30. E o que eu tenho que fazer com o resultado? Dividir por 2. A área é igual 40 vezes 30 é igual a 1.200. 1.200 dividido por 2, temos que a área da parte 1 é igual a 600 metros quadrados. Agora vamos calcular a área da parte 2. Que é essa parte aqui, ó, um trapézio. A área de trapézio é base maior mais base menor vezes a altura e o resultado dividido por 2. A área do trapézio é igual. Quem é a base maior? Não temos. Mas podemos encontrar através do teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Observe que o que temos que encontrar é justamente esse x aqui, que é a hipotenusa. Então, vamos colocar aqui, ó, x ao quadrado igual um dos catetos, mede 30, então 30 ao quadrado, mais o outro cateto, 40. 40 ao quadrado. Então, temos que a hipotenusa ao quadrado é igual 30 ao quadrado, 900, porque é 30 vezes 30, mais 40 ao quadrado é igual a 1.600, que é justamente 40 vezes 40. X ao quadrado é igual a 900 mais 1.600, 2.500. X é igual a raiz quadrada de 2.500 e a raiz quadrada de 2.500 é igual a 50. Então, agora já temos o valor da base maior, que é o x aqui. Podemos responder a área do trapézio, que é igual base maior 50, base menor 40, a altura 30. O resultado deve ser dividido por 2. Então, temos que a área é igual a 50 mais 40, 90, vezes 30, e o resultado deve ser dividido por 2. 90 vezes 30 é igual a 2.700. 2.700 dividido por 2 é igual a 1.350 metros ao quadrado. Agora, para encontrar a área total, a gente soma aqui, ó, a área 1, 600, mais a área 2, 1.350. Então, a área total, que é a área da figura aqui do item D, é igual a 1.950 metros ao quadrado. A questão 2 diz o seguinte: uma parede retangular tem 2,4 metros de comprimento por 90 centímetros de largura. Quantos azulejos quadrados de lado medindo 45 centímetros são necessários, no mínimo, para cobrir essa parede? Inicialmente, é preciso saber as dimensões da parede, que é 2,4 metros por 90 centímetros. Observe que as unidades de medida são diferentes. Então, vamos colocar na mesma unidade de medida
transformar 2,4 metros para centímetros. 2,4 metros para centímetros, vamos ter 240 centímetros. Por que 240 centímetros? Porque para transformar de metros para centímetros, basta multiplicar por 100. E 2,4 vezes 100 é igual a 240. 90 centímetros, vamos deixar como está. Então, vamos calcular a área da parede. Temos que base, no caso o comprimento da parede, 240, vezes a altura, no caso a largura da parede, 90. 240 vezes 90 tem como resultado 21.600. Então, a área da parede é igual a 21.600 centímetros ao quadrado. Agora, vamos calcular a área de um azulejo. A questão está dizendo que o azulejo é quadrado, então vamos calcular a área do quadrado. É importante lembrar que o quadrado é calculada a área, o lado ao quadrado. Então, a área do quadrado é igual o valor do lado do azulejo, já está dizendo aqui na questão que é 45. Então, 45 centímetros. E vamos elevar ao quadrado. Quanto que é 45 ao quadrado? É a mesma coisa que 45 vezes 45, que é igual a 2.025 centímetros ao quadrado. Temos o valor da área da parede, temos o valor da área do azulejo. Então, agora vamos calcular quantos azulejos serão necessários para cobrir a parede. Para isso, basta dividir a área da parede, que é 21.600, encontramos aqui, dividido por a área do azulejo, que é 2.025. Ao dividir, vamos obter a seguinte resposta, 10,7. No caso, vamos precisar, então, no mínimo, de 11 azulejos para cobrir a parede. A terceira questão diz o seguinte: se aumentarmos a medida do lado de um quadrado em 4 centímetros, sua área será aumentada em 56 centímetros. Qual a medida da diagonal do quadrado inicial? Para responder essa questão, é importante lembrar que a área do quadrado é a mesma coisa que o lado elevado ao quadrado. Só que a questão está perguntando se aumentarmos quanto? 4 centímetros. Então, vamos pegar o lado do quadrado, que é L, e somar mais 4 centímetros. E elevar ao quadrado. Assim, encontraremos a área da figura após esse aumento de 4 centímetros. A questão ainda diz que, ao aumentarmos aqui 4 centímetros no lado do quadrado, a área será aumentada 56 centímetros ao quadrado. Então, temos que a área final vai ser justamente a área inicial mais 56 centímetros ao quadrado. Vou colocar o I aqui para ser a área inicial, aqui a área final, colocando o F. Agora, o que a gente precisa fazer para encontrar o valor? Vamos igualar. L mais 4 ao quadrado, que é justamente quando a gente soma 4 centímetros no lado inicial do quadrado, é igual à área daquele quadrado mais 56. Por que mais 56? Porque diz que aumenta 56 centímetros. Temos que, utilizando aqui os produtos notáveis, que L ao quadrado mais 4 é igual. Temos aqui o primeiro valor ao quadrado, mais 2 vezes esse primeiro valor, então 2L, vezes 4, que é o segundo valor. Então, 2 vezes 4, 8L, mais o segundo valor aqui elevado ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. É igual à área inicial, que é justamente L ao quadrado, porque a área é o lado elevado ao quadrado, mais 56. Agora, podemos simplificar aqui L ao quadrado com L ao quadrado, e sobra 8L mais 16 igual a 56. 8L é igual a 56, mais 16, passa para cá, menos 16. 8L é igual a 56 menos 16, 40.
L é igual a 40 dividido por 8. 40 dividido por 8 é igual a 5 unidade de medida, centímetros. 5 centímetros. Esse é o valor do lado do quadrado inicial. Mas a questão está pedindo para a gente a diagonal do quadrado inicial. Então, para calcular a diagonal, é importante lembrar que diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Diagonal é igual ao lado, no caso aqui, 5, raiz de 2 centímetros. A diagonal do quadrado é igual a 5 raiz de 2. A questão 4 diz o seguinte: o que ocorre com a área de um quadrado se aumentarmos em 20% a medida de seu lado? Para responder essa questão, é importante lembrar o seguinte, que a área do quadrado é igual a L ao quadrado. Só que a questão quer que a gente aumenta 20% no valor do lado, no valor de L. Então, primeiro vamos calcular o que é 20% no valor do lado. Então, 20% do lado do quadrado. 20% é a mesma coisa que 20 dividido por 100 de L, que é justamente o lado do quadrado. 20 dividido por 100 é igual a 0,2 L. Então, 20% do lado do quadrado corresponde a 0,2 L. Então, vamos continuar aqui o cálculo da área, fazendo o seguinte. Colocando aqui o valor do lado do quadrado mais 20% desse lado, que é justamente 0,2 L, levar tudo aqui ao quadrado. Área é igual a 1L mais 0,2 L, mesma coisa que 1,2 L elevado ao quadrado. A área do quadrado é igual a 1,2 ao quadrado é igual a 1,44 L ao quadrado. Agora, é importante lembrar novamente que a área do quadrado é igual a L ao quadrado. Então, temos que esta área aqui, ó, é igual a 1,44. L ao quadrado é o quê? A área do quadrado. Podemos observar o seguinte, que aumentou quanto? Inicialmente tínhamos uma área do quadrado. Foi agora para 1,44 área do quadrado. Então, para encontrarmos a resposta em porcentagem, a gente pega o seguinte, 1,44, que é justamente o valor após o aumento de 20% na medida do lado, menos a área inicial, que era justamente 1. 1,44 menos 1 é igual a 0,44. A gente multiplica aqui por 100 para transformar em porcentagem. Resposta é igual a 44%, que foi o aumento. Portanto, podemos afirmar que aumentou 44% o valor da área. A questão 5 diz o seguinte: uma parede de 350 centímetros de altura e 500 centímetros de comprimento será revestida de azulejos quadrados iguais, desprezando-se a necessidade de deixar espaço entre os azulejos e supondo-se que não haverá perdas provenientes do corte deles. Item A. Determine o número de azulejos de 20 centímetros de lado necessário para revestir a parede. Inicialmente, para responder esse item, é necessário calcular a área da parede. Observe que a parede possui 350 centímetros de altura e 500 centímetros de comprimento. Então, temos um retângulo. Área de retângulo, que é justamente a área da parede, é base vezes altura. Temos que a área é igual a base, 500, vezes a altura, 350. 500 vezes 350 é igual a 175 mil centímetros ao quadrado. Essa aqui é a área da parede. Agora vamos calcular a área do azulejo. A área do azulejo trata-se de um quadrado com lado igual a 20 centímetros. A área é o lado elevado ao quadrado.
A área de quadrado é calculada dessa forma. Então, temos que a área é igual a 20 ao quadrado. 20 ao quadrado igual a 400. 400 centímetros ao quadrado. Esta é a área do azulejo. Para encontrarmos a quantidade de azulejos necessários, basta dividir a área da parede, que é 175 mil centímetros ao quadrado, pela área do azulejo, que é de 400. Podemos simplificar aqui. 1.750 dividido por 4, que é igual a 437,5 azulejos. O item B pergunta o seguinte: encontre a maior dimensão de cada peça de azulejo para que não haja necessidade de cortar nenhum deles. Para responder esse item, é necessário calcular o máximo divisor comum de 350 e de 500. Então, vamos calcular o máximo divisor comum, MDC, de 350 e de 500. Para isso, vamos fatorar o 350. 350 é divisível por 2, que dá igual a 175. Agora, podemos dividir por 5, que é igual a 35. Podemos dividir de novo por 5, que é igual a 7. E agora, podemos dividir por 7, que é igual a 1. Então, fatoramos aqui o 350, vamos fatorar agora o 500. Por 2, 250. 250 dividido por 2 é igual a 125. Agora podemos dividir por 5, que dá igual a 25, por 5 novamente, que é igual a 5, e por 5, que é igual a 1. Fatoramos aqui o 500. Agora, para encontrarmos o máximo divisor comum, vamos observar os valores que aparecem tanto na fatoração de 350 como na fatoração de 500. 2 aparece aqui ao fatorar 350. Também aparece ao fatorar 500, então coloco 2 aqui. 5 aparece aqui ao fatorar 350. Aparece aqui também ao fatorar 500. Então, vezes 5. 5 novamente aparece no 350 e aparece também outro 5 no 500. Então, vezes 5 novamente. 7 aparece em 350, mas não aparece aqui em 500. Então, temos que o máximo divisor comum é 2 vezes 5, 10, 10 vezes 5, 50 centímetros, que deve ser a dimensão de cada peça de azulejo para que não haja necessidade de cortar nenhum deles. A questão 6 diz o seguinte: considere o retângulo ABCD a seguir. Aqui temos o retângulo ABCD, sabendo que AB mede 27 centímetros e AD 21 centímetros, calcule o valor de x de modo que a soma das áreas dos retângulos em azul seja a maior possível. Temos que, de A até B, a medida é 27 centímetros. E de A até D, a medida é 21 centímetros. De A até D, 21 centímetros. Para encontrarmos a área dos retângulos azuis, vamos fazer o seguinte: somar a área dessa região 1 mais a área da região 2. Então, temos que a área é igual à área da região 1 aqui. Trata-se de um retângulo e para calcular a área a gente precisa fazer o seguinte: multiplicar a base pela altura. Temos que a altura mede x, então x aqui, ó. E a base temos que daqui até aqui também mede x. Então, essa parte em azul é o todo, que mede 27, menos essa parte aqui, que mede x. Então, vamos lá. A área desse retângulo 1
a gente pode calcular da seguinte forma. A base, que é 27 menos x, vezes a altura, que é x. Agora vamos calcular a área desse segundo retângulo. Temos que a base mede x. E a altura, que é essa parte aqui, é justamente o valor do lado desse retângulo maior, o ABCD, que é 21, menos essa parte aqui, ó, que mede x. Então, vamos calcular a área base, que é igual a x, vezes a altura, que é igual a 21 menos x. Temos que a área é igual. Podemos colocar aqui o x em evidência. E, entre parênteses, colocar os valores. 27 menos x, mais 21 menos x. Podemos continuar fazendo o seguinte. X, 27 mais 21, 48, menos x, menos 2x. Agora é só multiplicar x vezes 48 e x vezes 2x negativo. X vezes 48, 48x. Menos x vezes menos 2x, menos 2x ao quadrado. Podemos copiar colocando aqui, ó, menos 2x ao quadrado mais 48x. Aqui temos uma equação do segundo grau e a questão quer que a gente encontre o valor de x de modo que a área dos retângulos azuis seja a maior possível. Então, temos que encontrar o valor de x do vértice, que é igual a menos b sobre 2 vezes a. Que é justamente o valor máximo. Então, vamos lá. A é igual a menos 2 e B é igual a 48. A é o que vem acompanhado com x ao quadrado e B é o que vem acompanhado com x. Então, temos que x do vértice é igual a menos B. Então, menos 48. B vale 48. Dividido por 2 vezes A. Então, 2 vezes menos 2. X do vértice é igual a 48 dividido por 4. Tanto 48 como 4 é negativo. 48 dividido por 4 é igual a quanto? É igual a 12. Então, o valor de x é igual a 12 centímetros para que a soma das áreas dos retângulos em azul seja a maior possível. A questão 7 diz o seguinte. Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lados medindo 1 metro, conforme a figura. Aqui temos a figura. E aqui diz o seguinte, que nesta figura, os pontos A, B, C e D, que são justamente esses pontos aqui, A, B, C e D, são pontos médios do quadrado e os segmentos A até P mede 1/4 da medida do quadrado. Também o segmento Q até C. Assim, podemos dizer que o triângulo aqui, ó, o triângulo APB, o triângulo APD, CQB, e CQD são congruentes. Esses triângulos possuem a mesma área.
Vamos então calcular a área do triângulo APB. A área desse triângulo. Temos o seguinte, que a área é base vezes altura, divide o resultado por 2. A base, a questão já diz que é 1/4 da medida do quadrado. Então, aqui, 1/4 essa base aqui, ó. Vezes a altura. A questão diz que os pontos A, B, C, D são pontos médios. Então, aqui, ó, a altura é a metade desse quadrado. Então, 1/2. A altura que é justamente a distância daqui até aqui. E divide o resultado por 2. Temos o seguinte. 1 vezes 1 é igual a 1. 4 vezes 2, 8. Resultado dividido por 2. Agora vamos fazer a divisão de frações. Copia aqui o numerador, 1/8. E o inverso do denominador. Está aqui 2, vai passar 1/2. 1 vezes 1 igual a 1. 8 vezes 2 igual a 16. Aqui é a área de um triângulo desses que aparece aqui, ó, claro. O APB. Mas são quantos? São 1, 2, 3, 4. Então, para a gente encontrar a área dessa parte clara aqui, ó, precisamos fazer o seguinte. Multiplicar 1/16 por 4. Por que eu estou multiplicando por 4? Porque são 4 triângulos congruentes, que possuem a mesma área. 1 vezes 4, 4/16. Podemos simplificar? Sim. Podemos simplificar aqui, ó, por 4 e aqui também por 4, que dá igual a quanto? 1/4, que é a mesma coisa que 0,25. E é importante dizer que a área está em metros quadrados. Só que a questão continua. Para confeccionar um vitral, são usados 2 tipos de materiais. Um para a parte sombreada da figura, que custa R$30 o metro quadrado. E o outro para a parte mais clara, que são justamente as regiões A, B, P, D, A e B, C, D, Q, B, que custa R$50 o metro. De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral? Então, temos o seguinte, que essa parte sombreada aqui, ó, o custo do material é de R$30. E nessa parte mais clara, o custo do material é de R$50. A gente já encontrou que a área clara corresponde a 0,25, ou seja, 25% do vitral. Então, a área clara é igual a 0,25. E a área sombreada é igual a 1 menos 0,25, que é justamente a área total menos a área clara. 1 menos 0,25 é igual a 0,75, ou seja, 75% do vitral. A gente sabe, porque foi dado na questão, que a parte sombreada custa R$30. Então, vamos pegar aqui, 0,75 vezes 30, que dá igual a R$22,50. E a questão também falou que a parte clara custa R$50 o metro quadrado. Então, a gente pega aqui 0,25 vezes 50, que é igual a R$12,50. E a questão quer saber qual é o custo dos materiais usados para a fabricação do vitral. Então, basta somar a área clara, R$12,50, mais a área sombreada, R$22,50. A resposta é igual a 35. Ou seja, o custo dos materiais usados para a fabricação desse vitral é de R$35. O item correto, o item B. A questão 8 diz o seguinte. Maria precisa comprar piso para o seu apartamento, cuja planta baixa pode ser vista na figura. Devido aos recortes necessários para a colocação do piso, o mestre de obra solicitou 10% a mais da metragem total do apartamento. De acordo com as instruções do mestre de obra, Maria deve comprar aproximadamente. Vamos então calcular a área desse apartamento e depois adicionar mais 10% da área para encontrar o resultado. Aqui temos uma figura, mas tem alguns recortes. Temos aqui um recorte. Temos aqui outro recorte. E aqui está sobrando aqui a sacada. Mas vamos considerar essa figura maior
para a gente calcular a área dela. Então, temos aqui essa figura maior, que está desconsiderando esse recorte e esse recorte. Vamos ver se já é possível calcular a área desta figura maior. Temos aqui 1 metro mais 3,5 metros, só que falta essa parte aqui que a gente não sabe quanto mede. Do outro lado, a sacada está fora da figura maior. Então, temos aqui 4,5 metros e falta também o valor aqui para completar a figura. Então, não é possível calcular a área da figura, porque está faltando medidas. Aqui temos um ângulo de 135 graus, então, para completar, falta exatamente 45 graus. Vamos considerar esse triângulo aqui, que completa essa figura aqui na parte de cima. Como já foi dito, aqui tinha 135 graus, para completar 180, falta 45. Então, podemos afirmar que o ângulo desse triângulo mede 45 graus. É importante destacar também que trata-se de um triângulo retângulo, justamente porque temos aqui um ângulo de 90 graus. E somando 45 mais 90 é igual a 135. A soma dos ângulos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, 135 para chegar em 180, falta 45 graus, que também é esse ângulo aqui, ó. Então, veja bem, podemos afirmar que esse triângulo é retângulo, porque possui um ângulo de 90 graus, e isósceles, porque possui dois ângulos aqui de 45. A gente já possui o valor da diagonal, também conhecida como hipotenusa. Então, podemos colocar aqui, ó, que é justamente 2,1. Então, vamos colocar 2,1. Se a gente pegar outro triângulo desse, vamos formar um quadrado. E temos o valor da diagonal do quadrado, que é justamente 2,1. Dessa forma, podemos encontrar o valor do lado, porque diagonal é igual ao lado raiz de 2. Temos que a diagonal é 2,1 igual ao lado, que a gente não sabe qual é, raiz de 2. Lado é igual, escreve aqui, ó, 2,1 dividido por raiz de 2, porque a raiz de 2 estava multiplicando por ela e passa dividindo. Então, temos que o lado é aproximadamente 1,5 metros. Agora que já temos aqui o lado desse triângulo, que é 1,5 metros, sabemos que trata-se de um triângulo isósceles, então sabemos também que aqui o valor é 1,5 metros. Podemos calcular, portanto, a área desse triângulo. A área é igual a base vezes a altura, o resultado deve ser dividido por 2. A área é igual a base é 1,5, a altura também 1,5, aqui a altura, dividido por 2. 1,5 vezes 1,5, 2,25, dividido por 2. A área é igual a 1,125 metros ao quadrado. Essa é a área do triângulo retângulo. É importante destacar que já é possível calcular a área dessa figura maior. Por quê? Porque temos aqui que o lado dessa figura é 1 metro mais 3,5 metros mais a medida desse lado do triângulo, que é quanto? 1,5 metros. Então, somando aqui 1 mais 3,5, 4,5 mais 1,5, 6 metros. Já disse que os lados do triângulo retângulo são iguais, então temos aqui 1,5 também. Então, podemos fazer 4,5 mais 1,5 é igual a 6 metros. Temos que essa figura é um quadrado. A área do quadrado é igual ao lado elevado ao quadrado. O lado aqui, 6. 6 ao quadrado é igual a 6 vezes 6, que é igual a 36 metros ao quadrado. Mas possui mais um recorte aqui, ó, que precisamos retirar dessa área de 36 metros quadrados. A área do triângulo já encontramos. Agora vamos encontrar a área desse recorte aqui. Veja que a medida dessa figura aqui é 1 metro de largura
e de altura também 1 metro. Então, temos que a área trata-se de um quadrado, porque as medidas são iguais, é A ao quadrado. Área é igual a 1 ao quadrado, área é igual a 1 metro quadrado. Aqui é a área desse recorte aqui. Além de retirar dessa área da figura maior, azul, a área do triângulo retângulo e do quadrado, precisamos também adicionar a área da sacada para que a gente possa encontrar a área total desse apartamento. Temos aqui representado a sacada e vamos calcular a área. Observe que, de largura, a sacada tem 1 metro. E de comprimento, 2,5 metros. Então, vamos calcular a área. Trata-se de um retângulo, base vezes altura. A área é igual a base 1 vezes a altura, 2,5. A área é igual a 1 vezes 2,5, 2,5 metros ao quadrado. Então, temos aqui a área da sacada, que precisa ser adicionada à área maior aqui, representada de azul. Agora, vamos encontrar a área total do apartamento. Observe que a figura azul quadrado possui área de 36 metros quadrados. É preciso retirar a área desse recorte aqui, que encontramos a área que é 1 metro quadrado. Então, 36 menos 1. Eu preciso tirar a área do triângulo retângulo, que é 1,125 metros quadrados. Vamos considerar apenas um número após a vírgula, 1,1. E agora é preciso somar a área da sacada, que é igual a 2,5 metros. Então, vamos lá, mais 2,5. Fazendo a conta aqui, ó, 36 menos 1, 35. 35 menos 1,1, 33,9. Mais 2,5, a resposta é 36,4 metros ao quadrado. Acontece que o mestre de obra pediu para adicionar mais 10%. Quanto que é 10% de 36,4? É aproximadamente 3,6. Então, somando aqui, ó, 36,4 mais 3,6, a resposta é igual a 40 metros quadrados aproximadamente. Então, o item correto é o item C.